Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Só quem está alegre, diga, ô glória. Coisa boa, irmãos, é poder estar na casa do Senhor, é poder estar aqui para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria também de, nesta noite, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada um daqueles que puderam chegar aqui nesta noite, daqueles também que estão em casa nesse momento, que não puderam estar aqui porque estão enfermos e que precisam também das nossas orações. Que Deus ele possa confortar, dar força, dar graça a todos aqueles que não puderam chegar e gostaria de estar aqui, mas não puderam. Alguns irmãos, eu fui informado de que estão enfermos, outros de que estão sem forças para caminhar, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque você chegou aqui nesta noite para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja, assim, para estar de pé. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, leamos a partir do verso de número 16 até o verso de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Os irmãos que não acharam, né? Se tiver alguém que puder ajudar aí, tá certo? Dá uma força, tá bom? 1 Coríntios fica logo após, você vai encontrar Atos, vai encontrar Romanos, depois 1 Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, né? Bota seu dedinho aí no meio, frisando. Se tiver aquele marcador, coloca o marcador aí no texto. E eu gostaria de convidar você agora para a gente fazer uma oração. E nesta oração apresentar os irmãos que estão enfermos. Aquele irmão que você está sentindo falta dele. Aquele que não conseguiu, né? A pandemia está aí, mas já começamos a retornar às atividades. A gente sabe que nem todo mundo está, né, com forças suficientes para caminhar. Bate aquela preguiça espiritual, né? Aquela preguiça de vir à igreja. E eu sei que você lembra de alguém neste momento. Eu gostaria que você orasse por ele. Melhor do que a gente, às vezes, querer tecer críticas. Por que fulano não está vindo? Ou criticar. Quem sabe não é melhor a gente orar por eles? Quando terminar o culto aqui hoje, você mandar uma mensagem para ele, dizendo que sentiu a falta dele aqui no culto, e fazer a sua parte assim, cooperando
né, orando, intercedendo por essa vida, por essa pessoa. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta oportunidade, por este momento em que nós estamos reunidos em tua presença para te louvar, para te engrandecer. Deus, neste momento eu quero te apresentar aqueles que estão enfermos, ó Deus, que estão impossibilitados de estar na tua casa, aqueles que estão com a sua saúde, Senhor, comprometida, e por isso não puderam vir aqui ao culto ou estar presente conosco. Nós te apresentamos nesse momento, Senhor. Nós te apresentamos nosso diácono Luiz e a sua família. Nós te apresentamos a nossa querida irmã Sueli. Nós te apresentamos o diácono Jonatas. Ó Deus, nós te apresentamos aqueles que nos pediram oração, porque precisa urgentemente de um socorro teu, de uma providência tua. Eu quero te apresentar também, Senhor, a pior de todas as enfermidades espirituais. As enfermidades, Senhor, que tira de nós o prazer de estar na tua casa, que tira de nós o prazer de te servir, de te adorar. Ó Deus, tu és o Deus de providência, tu és o Deus de socorro. A tua palavra diz que Jesus, se referindo àquele que era seu, disse que aqueles que lhe pertencem, jamais ninguém as arrebatará das tuas mãos. Ó Deus, não permitas que Satanás arrebate das tuas mãos alguns que estão perdendo a força para estar na tua casa, forças para te buscar, para orar, para ler a palavra. Ó Espírito Santo, renova-os nesta noite, onde quer que eles estejam agora, conectados ou não conosco aqui, Senhor, mas que o Senhor possa avivá-los, o Senhor possa despertá-los, o Senhor possa trazer vida. Ó Deus, socorre, Senhor, socorre aqueles que trocaram as suas prioridades. O Senhor já não é mais prioridade para eles, socorre, o Senhor ajuda-os, para que eles possam buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, crendo que as outras coisas o Senhor acrescentará. Ó Deus, nós te apresentamos aqueles que assim estão. Ó Deus, nós te apresentamos todos aqueles que precisam urgentemente de um socorro teu. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome também que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite quero vos trazer uma palavra sobre por que sofremos. Por que sofremos? Esta pergunta não é apenas uma pergunta teológica. Esta é uma pergunta também filosófica, é uma pergunta também bíblica. Esta é uma das maiores perguntas que os homens desejam resposta. Por que sofremos? Porque nós passamos por lutas, problemas, dificuldades, e a gente sabe que por trás dessa pergunta está a fé em Deus, porque geralmente quem faz essa pergunta ou se questiona muito acerca disso, é porque eles ficam pensando, se Deus é o Todo-Poderoso e Ele é bom, por que Deus permite o sofrimento? Sendo Ele capaz de eliminar e de
tirar todo o sofrimento, por que ele não faz isso? Essa pergunta, ela permeia até mesmo os mais diversos lugares. Certa vez, irmã Ivani, dentro de uma barbearia, um irmão chegou e sentou esperando a sua vez para cortar o cabelo. E de repente o barbeiro, percebendo que ele era cristão, começou a xingar Deus, a dizer que Deus não existia, a dizer que era apenas crendice das pessoas desinformadas que falavam acerca de Deus. E aquele rapaz perguntou: por que o senhor está dizendo que não acredita em Deus? Ele disse: está óbvio porque eu não acredito. Porque se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. Se Deus existisse, não haveria tanta dor, não haveria tantas pessoas sofrendo. Aí ele apontou para um senhor de mais ou menos 40 anos que estava sentado na porta da sua barbearia, barbudo, cabeludo, um homem que estava lá todos os dias pedindo ajuda para comer. O barbeiro então olhou para o cristão e disse: está vendo aí que Deus não existe? Olha a prova aí. Se Deus existisse e se ele é um ser bom, por que este homem está sofrendo desse jeito? Olha como ele é, o estado dele, olha a barba deste homem. Na mesma hora, o Espírito do Senhor fala no coração daquele cristão e se dirige para o barbeiro e diz assim: eu concluir agora também que barbeiro não existe. Ele disse: como assim? Eu sou um barbeiro. Não, eu acabei de concluir com a sua tese de que barbeiro não existe. Ele disse: não, existe, eu sou um barbeiro, você está endoidando? Ele disse: não, quem está endoidando é você. Eu acabei de concluir que barbeiro não existe. E ele então disse: por que barbeiro não existe? Porque se barbeiro existisse, um homem desse não estava cabeludo e barbudo desse jeito. Aí ele fez assim: não, mas eu já convidei ele para cortar o cabelo, ele é que não quer. Ele disse: agora eu entendi. Tem muita gente que está sofrendo, não é porque Deus quer, é porque eles não querem sair do sofrimento. É porque eles não querem Deus, é porque eles não buscam a Deus. O barbeiro então calou a sua boca e cortou o cabelo no silêncio. Era melhor ter ficado calado, não era, irmã Ivani? Irmãos, por que sofremos? Eu gostaria de, nesta noite, levantar essa questão com você. E é claro que eu não vou ser aqui exaustivo filosoficamente, até porque não é essa a minha proposta nesta noite, mas é trazer para os irmãos uma palavra que esteja consistentemente baseada nas Escrituras acerca do sofrimento. Meus queridos, o sofrimento, em primeiro lugar, não é sinal ou fruto de que Deus, Ele não nos ama. O sofrimento não é Deus declarando dos céus que não nos ama. O sofrimento não pode estar na categoria do desamor de Deus. O sofrimento, nós não temos dúvidas, todos eles é proveniente de uma só fonte, chamada pecado. O sofrimento, ela entra no mundo a partir do pecado humano. O sofrimento, ele entra no mundo por causa da própria pecaminosidade que penetra no jardim, levando Adão e Eva a duras consequências, e a todos os seus descendentes também passam a enfrentar a dor. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado humano. A Bíblia Sagrada nos fala no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 3, a Bíblia Sagrada diz que Marta e Maria enviaram um mensageiro até Jesus, para que ele viesse até Lázaro. E a Bíblia diz que os mensageiros foram orientados a frisar que está enfermo aquele que tu amas. Veja que Lázaro, ele é objeto do amor de Jesus, e ainda assim Jesus se demora mais 2 dias. Mas observem que mesmo Jesus amando Lázaro,
Lázaro adoece. Não apenas adoece, mas a doença agrava. Não apenas a doença se agrava, mas a doença ceifa a sua vida. Mas não podemos em nenhuma hipótese dizer que Jesus não ama a Lázaro, porque a própria Bíblia declara o seu amor por Lázaro. Nós observamos, irmãos, conforme está em Romanos capítulo 5, do verso de número 12 ao verso 21, a Bíblia vai nos deixar claro que o sofrimento, ela é fruto do pecado, que o sofrimento é filho do pecado. Se não tivesse acontecido a queda, não haveria as consequências que Deus deu para Adão e para Eva e para toda a sua descendência. A palavra de Deus nos diz que todos nós nascemos em pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Observem que nós nascemos agora com esta natureza pecaminosa. Nós somos açoitados pelas agulhas do pecado, pelo sofrimento, pela dor. O sofrimento, ela é também não apenas oriundo do pecado, porque nós não podemos dizer que todo sofrimento é proveniente diretamente de um pecado pessoal. Embora todo sofrimento venha do pecado de Adão, nem todo sofrimento é proveniente de um pecado pessoal, mas também é proveniente de um pecado pessoal. Percebam, os irmãos, que nós sofremos por causa da punição de nossos pecados. Nós sofremos pelo pecado de Adão, é verdade, mas nós também sofremos por causa dos nossos próprios pecados. Nós sofremos por causa das consequências das nossas atitudes. O sofrimento é consequência inevitável do pecado que nós cometemos. O pecado é como uma fonte poluída. Você vai então tomando dela, vai ingerindo ela, e aparentemente quem toma desta água no percurso desta fonte vai ver a água limpa, mas ela sai de uma fonte poluída, consequentemente vai nos ferir. O pecado é o ambiente onde o solo vai brotar espinhos. O pecado é um ambiente onde ela brota pimentas para nossas vidas, amarguras para a nossa vida. O pecado é como o anzol que está por trás da isca do pescador, pronta para tragar a vida daquele peixe. O pecado é como o anzol que vai nos enganar com a beleza da isca, mas quando a gente morde, nós então somos ceifados, nós perdemos então a nossa vida, porque o pecado esconde a sua cara atrás da isca e depois vem para nós o sofrimento. Nós sofremos por causa de decisões erradas que nós tomamos. Nós sofremos por causa das decisões insensatas que nós trilhamos em nossa vida. Perceba, os irmãos, que quando nós decidimos não trabalhar, por exemplo, nós teremos consequências da falta do trabalho. Quando nós escolhemos o pecado, consequentemente, nós estamos plantando a maior semente que iremos colher. Nós às vezes sofremos por causa da mal administração das coisas. Às vezes nós não sabemos administrar e isso nos leva ao sofrimento. Muitas vezes nós sofremos porque nós temos se é que a gente pode chamar de espírito consumista. A gente quer consumir demais, a gente quer gastar demais, a gente não administra bem os recursos que a gente tem e a gente termina endividado, a gente termina passando por sofrimento. Muito do sofrimento que nós enfrentamos não é do pecado proveniente diretamente de Adão, mas muito do sofrimento que nós enfrentamos é fruto das decisões erradas que a gente toma. Ao longo da caminhada nós sempre estamos diante de encruzilhadas e nós precisamos tomar decisões, e algumas decisões podem nos trazer muito sofrimento.
O sofrimento, ela acontece na nossa vida não apenas por causa dos nossos pecados, mas porque a gente resolveu colocar no nosso barco pessoas pecadoras, pessoas descomprometidas com Deus. Às vezes você é o navio que está indo para Tarsis, mas você resolve abrigar o Jonas, fujão, dentro do seu navio. E tem pessoas que elas provocam sofrimento em nós. Observem que nem todo sofrimento é fruto do seu pecado em si, mas às vezes da decisão de acolher alguém que está na rota de fuga de Deus. Muitas pessoas, elas são espancadas, abusadas, e por isso elas sofrem, elas passam pelo sofrimento. Nós sofremos por causa das atitudes dos outros. Às vezes nós estamos sujeitos a sermos assaltados, a sermos enganadas por nossos semelhantes, e isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento. Às vezes também nós sofremos por causa de ataques demoníacos. A gente sabe que tem sofrimento, irmãos, que é proveniente de ataque demoníaco, que ele vem para nos atormentar, que ele vem para nos perturbar, que ele vem para provocar em nós até mesmo uma enfermidade. Satanás, ele age até como anjo de luz. Ele pode aparecer para nós como anjo de luz para realizar enganos, realizar falsos milagres. Satanás é o acusador. Satanás, ele é aquele que vem para enganar, que vem para ludibriar a mente humana. Ele vem então para nos arrastar para as aflições, para o mal. E veja que Satanás tem várias maneiras de agir. Se o teu problema, o que te faz pecar, é te mandar um mal, ele te manda o mal. Mas se o que te faz pecar é te mandar bênção, ele manda a bênção. Porque Satanás é estrategista nisso. Veja que em Jesus, quando ele vai tentar Jesus, ele pede para que Jesus o adore, e assim ele daria todos os reinos. Veja que Satanás pode oferecer até coisas boas em prol de adoração. Satanás pode oferecer até coisas boas em prol de um culto pessoal a ele. Ele está sempre procurando formas de atrair pessoas para o seu círculo, de atrair pessoas para fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele quer. É claro que nem todas as coisas que nós sofremos, o mal que nos cerca, é proveniente do diabo, porque tem crente que é traquino. Lá no interior se chamava traquino, não sei se aqui algumas mães ainda chamam com filho, meu filho é traquino demais, não é assim? O traquino se resolve com um cascudo, né, irmã Ivani? Pronto, aí a mãe diz assim, meu filho é traquino demais. Eu sei que tem alguns crentes que é traquino, irmão, desobediente. Ele não sabe ouvir a voz de Deus, ele não sabe ouvir a voz de um amigo, ele não sabe ouvir a voz de um líder. Ele é desobediente, é traquino demais. Eu sei que alguns crentes é tão traquino que Satanás, quando vai mexer com ele, diz assim, rapaz, este aí é muito esperto. Ele pega um bloco de nota, senta e fica olhando o crente e vai aprendendo com ele, porque ele é muito traquino, ele é muito esperto, entre aspas. Mas tem crente que sofre, irmãos, por causa de ação diabólica, por causa que o diabo ele entra para perturbar. Satanás fica como um leão ao derredor da nossa família, procurando uma brechinha para entrar e ali tragar a família. Satanás fica ao redor das nossas amizades, na espera de alguém que pode dar com a língua nos dentes, de alguém que gosta de falar muito. E agora mudaram a cena, né? Agora estão dizendo assim, pastor, eu não sou mais fofoqueiro. Aí uma vez eu perguntei para uma irmã, irmã, pare de falar da vida dos outros. Não, pastor, eu não sou fofoqueira não, eu sou uma empreendedora de vida alheia não autorizada. Eu digo, está repreendido. Uma empreendedora de vida alheia não autorizada. Eu digo, misericórdia, é profissão agora. Não tem, né? Fuxico gospel, olha, virou profissão. Tem agora programas de fofoca, virou profissão. É empreendedor,
da vida alheia não autorizada. Irmãos, Satanás fica procurando alguém que possa abrir a porta para ele entrar. E Satanás é aquela pessoa que, se você abrir a janela, ele faz questão de abrir a porta e escancarar para todo o mal possível entrar na sua casa. Ele está sempre procurando uma brecha para que possa tragar. Mas nesta noite nós temos certeza também de uma coisa: se Satanás estar ao nosso derredor como um leão, não é o leão querendo tragar a nossa casa, nós confiamos no leão da tribo de Judá, aquele que não perde batalha, aquele que cuida da nossa alma, aquele que zela pela nossa alma. Ele não permitirá que o teu pé venha vacilar, mas para isso nós precisamos estar na sombra do Onipotente, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Nós precisamos estar debaixo das asas do Onipotente. Irmãos, o sofrimento pode ser proveniente dessas fontes, eu poderia citar muitas outras. O sofrimento também é um aviso de Deus aos ouvidos humanos. Às vezes Deus permite o sofrimento porque Ele está nos alertando. Já percebeu que a dor nos alerta? Por exemplo, se você não sentisse a dor, você poderia colocar a mão no fogo e ela iria ser toda queimada porque você não estava sentindo dor. Mas quando você coloca a mão e encosta numa panela quente, não é assim? Você tira rápido por causa da dor, porque você sentiu dor. Então veja que a dor serve de alerta. E às vezes nós enfrentamos o sofrimento porque Deus está com uma trombeta bem grande nos alertando de algo, nos despertando para algo, nos despertando para nós orarmos, para nós buscarmos a sua presença. A dor, ela é também uma trombeta de Deus para nos levar à oração, para nos levar ao seu altar, para nos levar à sua presença. A dor pode ser Deus que está acionando a trombeta e te convidando a buscar mais a sua presença. Deus precisou permitir que a mulher da dracma perca a dracma, para só então ela acender a candeia. Deus não estava interessado em tirar nada dela. O que Deus estava interessado é que ela acendesse a candeia na casa. E como ela poderia acender a candeia na casa? Fazendo ela perder a dracma. Às vezes Deus permite a gente perder para a gente ver coisas que nós não deveríamos ter permitido se apagar na nossa vida. Eu vou repetir. Às vezes Deus permite que a gente enfrente perdas, passe por dores, por sofrimentos, para que a gente possa enxergar aquilo que já está faltando em nós, que está faltando na nossa casa. Às vezes Deus permite a dracma se perder para você ver que precisa acender a candeia, que precisa varrer a casa, que precisa ser mais diligente naquilo que você quer alcançar. O sofrimento é então essa trombeta de Deus. Se nós não sentíssemos dor, irmãos, nós iríamos sucumbir diante das dificuldades, dos problemas, mas a dor é a trombeta de Deus. O sofrimento é o aviso solene de Deus. O sofrimento é Deus bradando e dizendo: desperta, busca a minha presença, acorda. Porque tem crente que só desperta na dor. Quando está desempregado: pastor, ora por mim para eu trabalhar, pastor, ora por mim para trabalhar, igreja, ora por mim para eu trabalhar. E Deus abre a porta. Aí ele começa agora a abandonar a casa do Senhor. Aí Deus precisa às vezes fechar a porta para ele enxergar que precisa voltar à oração. Às vezes Deus precisa apertar.
Pastor, e Deus aperta, Deus prova, Deus prova não para nos distanciar dele, Deus nos prova para que a gente desperte para buscar a sua presença. Deus nos prova para que nós possamos nos conhecer o quanto nós somos ou não fiel a Deus em meio às provações da vida. Observe, os irmãos, que a dor é este alerta de Deus. Toda vez que alguém viola algo, erra, Deus então permite as consequências virem para que a gente desperte o quanto o jardim era bom e a gente não sabia. O quanto, se nós tivéssemos ouvido a voz de Deus, nós poderíamos permanecer no jardim comendo da árvore da vida, mas por causa do pecado, nós somos expulsos do jardim. Nós agora vamos ter que trabalhar duro para o nosso sustento, e a mulher vai sentir dor na hora do parto. Tudo por causa do pecado. Agora, irmãos, nós precisamos ser sensíveis à dor e perceber que é hora de mudar. Porque tem crente que ele está sofrendo, está passando pela dor, mas ele tenta abafar a sua consciência. Ele tenta abafar a voz da consciência e achar, não, está tudo certo, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. E Deus dizendo, eu estou apertando para que você volte para o seu lugar. Eu estou apertando para você não abandonar a oração. Eu estou apertando para você não abandonar a palavra. Eu estou apertando para você procurar ser mais fiel a mim. Mas às vezes a gente quer abafar a consciência. Às vezes a gente está sendo expulso do jardim, acreditando que ainda vai continuar podendo voltar para o jardim e comer do fruto, e não vai. Às vezes nós queremos abafar essa voz da consciência e negar que nós estamos sofrendo por causa de algo que nós fizemos ou de algo que Deus está provocando para nos atrair a Ele. Porque você às vezes fica fica abafando a sua consciência, aquela voz que diz assim, você precisa melhorar. Aquela voz que diz, você precisa mudar. Aquela voz que diz, você precisa crescer. Aquela voz que diz, você precisa amadurecer. Às vezes a gente quer abafar essa voz. E quando nós abafamos essa voz, nós permanecemos como Jonas, achando que dá para prosseguir sem ir para Nínive. Não dá. Achando que dá para continuar vivo sem cumprir a missão de Deus, e não dá. Achando que dá para prosseguir viagem, mas não dá. Percebeu que o navio inteiro estava abalado pelas tempestades, todo mundo se movimentando para sobreviver, e Jonas dormindo, abafando a voz da consciência, achando, não é o problema, não é eu, não tem nada a ver com a minha situação, não tem nada a ver com o meu chamado, não tem nada a ver porque eu estou fugindo de Deus. Até que os próprios pagãos chamam ele e dizem assim, ei rapaz, por que tu está dormindo? Está vendo que está todo mundo apavorado? Não. Aí quando traz Jonas para uma reunião, onde eles vão agora buscar a Deus para saber de quem é a culpa, irmãos, eles lançaram sorte, vamos ver aqui em quem cai, cara ou coroa. Se for coroa é Jonas, se for cara é um de nós. Aí cara coroa, deu exatamente Jonas, apontou exatamente para Jonas. Agora veja, não apontou para Jonas, irmãos, porque Jonas simplesmente caiu o azar sobre ele, ou a má sorte sobre ele. Não, era Deus que estava apontando para ele. Era Deus que estava dizendo, ei Jonas, desperta, ei Jonas, acorda, ei Jonas, eu estou na tua cola. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó 2, verso 9 e verso 10 mostra que o sofrimento, ele tem muito a nos ensinar. Jó, ele vai declarar, quando todos da sua casa já estavam prejudicados pelas tempestades da vida, Jó havia perdido todos os bens, Jó havia perdido todos os filhos, Jó estava vivendo um alto nível de sofrimento jamais imagináveis por qualquer um de nós. O que é sepultar 10 filhos? O que é
perder todos os bens do dia para a noite, uma informação atrás da outra. E o que é, ao invés de ter em casa uma companheira que diga assim: Jó, estou contigo até a morte. Ela olhar para Jó e molestar Jó dizendo: Jó, tu ainda vais continuar adorando? Não visse que já perdesse a casa, já perdesse os filhos, já perdesse os bens, tu vai continuar adorando? E Jó então, irmãos, diz: olha como falas uma louca mulher, porque eu vim nu para este mundo e nu tornarei para lá. Ele está dizendo: eu não trouxe nada, nada eu vou levar, mas contudo uma coisa eu sei, o Senhor foi quem me deu o que eu tinha, foi o Senhor quem tirou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E ele vai falar no final do seu livro que ele aprendeu muito com toda a sua história, que ele olhou para tudo que ele passou e teve como um aprendizado, como um momento em que Deus estava ensinando a sua vida. Sabe por quê, irmãos? O sofrimento, ele precisa ser o nosso professor, mas não pode ser o nosso coveiro. Porque dependendo da maneira como você lidar com o sofrimento, ele pode te sepultar, ou ele pode ser o teu professor. Olha para quem está do seu lado com carinho, por gentileza. Olha para ele. Se tiver alguém perto de você, se não tiver, você vai dizer para você mesmo, diga assim: o sofrimento é teu coveiro ou teu professor? O sofrimento te ensina ou te sepulta? O sofrimento te faz desejar entrar na frente de um carro e perder a vida? Ou o sofrimento te faz crescer e amadurecer? O sofrimento te faz querer abandonar a casa? Ou o sofrimento te faz aprender lições e superar as crises da vida? O sofrimento te faz retroceder? Ou o sofrimento está cada vez mais te empurrando para os propósitos de Deus? Aleluia. O que é que o sofrimento está provocando em você? Qual é a reação que você tem diante do sofrimento? Qual é a reação que você tem diante da dor, diante da luta, diante das dificuldades? Elas te sepultam, ou elas te ensinam, ou elas te levantam, ou elas te abate. Nós não devemos nos perguntar simplesmente: ah, Senhor, por que estamos sofrendo? Embora seja importante essa pergunta, porque aí você pode se autoavaliar. Mas você deve entender que o sofrimento pode ser Deus que está te ensinando lições que você jamais aprenderia se não fosse pelo vale da dor, se não fosse pelo vale do sofrimento. Muitas pessoas, elas desaparecem a ponto de dar cabo da sua própria vida quando sofrem. Tem pessoas que ao passar pelo sofrimento, elas se destroem, elas se matam, elas se sepultam. Elas não conseguem mais olhar para frente, não conseguem mais avançar, não conseguem mais crescer. Tem pessoas que passam por sofrimentos físicos, mentais, emocionais e espirituais, e esses sofrimentos sepultam a sua vida. Elas não conseguem se colocar de pé e adorar a Deus apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar das crises, apesar das dificuldades. Olhar para o autor e consumador da fé, olhar para o monte de onde virá o seu socorro. Ele não consegue olhar para Deus. Cuidado para que o sofrimento não venha sepultar a sua vida. Cuidado para você não ser sepultado pelos sofrimentos. Tem pessoas que na hora da dor se revolta com Deus, se revolta com a sua fé, se revolta com o Senhor. Mas observe que o sofrimento não pode te sepultar. O sofrimento precisa ser o teu professor. Não permita que o sofrimento lance pás de areia sobre os teus sonhos, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Deus te convoca nesta noite a se colocar de pé, pegar o bloquinho de nota e
sofrimento, porque Deus, Ele está te dando orientações. Aleluia. Está na hora da gente olhar para as circunstâncias que nós enfrentamos com outras perspectivas. Às vezes a gente fica se mutilando. Às vezes a gente quer se isolar, não quer falar com ninguém, não quer contato com ninguém, não quer o convívio, a comunhão, por causa das dores, do sofrimento que enfrentamos, das lutas que enfrentamos. Mas é extremamente importante que você saiba passar pela tua dor de cabeça erguida, olhando para Jesus, porque Ele é teu socorro bem presente na hora das angústias. Quando tudo parecer o fim, Jesus abre a porta de escape, porque Ele é o nosso socorro. Aleluia. Veja comigo o Salmo 119, versículo 71. Olha o que Davi vai dizer. Olha o que Davi vai expressar diante de Deus. Davi diz assim: foi bom. Foi bom o que, Davi? Foi bom passar pelo sofrimento. Irmãos, é um nível espiritual, Daniel, diferente do nosso. O camarada passar pela luta, pela dificuldade, dizer assim: foi bom passar por isso aqui. Parece até um estoico, né? Parece alguém até insensível. Como alguém pode, Paulo, passar pela dor e dizer: foi bom passar? Como alguém pode, irmã Lenilda, passar por uma crise e dizer: foi bom passar por isso? Agora, por que o salmista vai dizer que foi bom? Veja o que ele vai dizer: foi-me bom passar pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista disse: o sofrimento não vai me sepultar coisa nenhuma. É bom passar por ele, porque nele eu aprendo os decretos de Deus. Oh, aleluia. É porque nele Deus me ensina. No Salmo 119, versículo 71, o salmista está dizendo: foi bom passar pela luta, porque eu aprendi com o meu sofrimento, eu aprendi os decretos de Deus. Tem hora que a dor ensina a palavra de Deus para a gente, porque é fácil dizer: ah, eu passo pela luta dando glória a Deus, cantando Lázaro. Não é fácil dizer isso de boca. Difícil é quando você está realmente passando pela prova, é quando você está realmente passando pela luta, e você então tem que glorificar a Deus, mesmo em meio às provas da vida, e nesta prova aprender os decretos do Senhor. Oh, aleluia. Nós precisamos aprender a lei de Deus mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando todos nos abandonam, mesmo quando todos já não olham para a gente com o mesmo olhar de antes, mesmo quando todos que a gente esperava abraço, carinho, uma ligação, esperava amor, às vezes se dirige a gente grosso, dando patadas. Às vezes mesmo quando a gente esperava, em meio ao sofrimento, receber o auxílio que a gente na nossa mente desenhou receber, e não recebemos, mesmo ali Deus está conosco, dizendo: eu estou te ensinando a amar, eu estou te ensinando a perdoar, eu estou te ensinando a lidar com as circunstâncias adversas da vida. Aprenda com o seu sofrimento, não permita que o sofrimento sepulte a sua vida. Aleluia. Meus irmãos, é preciso nós olharmos para a palavra de Deus e ver que existe sofrimento que está sobre nós, que Deus está dizendo do céu: o meu nome será glorificado nesta prova que esse filho meu está passando. Uma vez Jesus ia com seus discípulos e um homem cego de nascença. Alguém interrogou e disse: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então deu a resposta e disse: nem pecou ele, nem pecou seus pais, mas ele nasceu assim, para que nele se manifestasse a glória de Deus. Tem coisas que você está passando que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida.
Tem provas que você está passando que alguém vai se inspirar, ou até mesmo você se inspirar, vai sair poesias da tua história, lições da tua história. Deus está permitindo você passar por algumas situações para que depois você possa juntar tudo o que você passou, oferecer o seu culto de ação e graça e dar um grande testemunho de tudo que você está enfrentando. Não existe grandes vitórias sem passar por uma grande provas. Se você quer contar um grande testemunho, vai superando as tuas provas. Vai clamando aquele que te socorre nas madrugadas da vida. Vai clamando aquele que te socorre nas noites escuras da vida. Vai clamando aquele que não te abandona jamais, que não te deixa só jamais. Deus está falando aqui hoje que o sofrimento que você está passando não é para que você venha desfalecer, porque ainda que o homem exterior se desfaleça, o interior Deus renova. O interior, o Espírito Santo renova. Tem hora que você mesmo não acredita como permaneceu de pé até aqui. Mas sabe por que você está de pé até aqui? Porque o Espírito Santo de Deus renova teu homem interior, te coloca de pé e diz: não para, não desiste, não volta. Estás sofrendo, mas o meu consolo está chegando para a tua vida. Aleluia. Calaio, calabarabarada. Tem dia que você não tem força nem de sair da cama, de sair de casa, mas o Espírito Santo te coloca de pé e diz: vai, porque eu já estou te dando vitória em mais um dia. Tem momento que você quer parar, mas o Espírito Santo te renova e diz: prossegue, porque na cruz do Calvário Jesus deu a vida para você continuar. Aleluia. 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 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito mais excelente. O sofrimento não vai tirar a nossa visão da glória eterna. O sofrimento que nós passamos é leve e momentâneo, se comparado com o peso de glória que Deus tem para a nossa vida. Ei, esta vida é passageira. Logo, logo não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Aleluia. Porque lá haverá alegria para sempre. Oh, aleluia. Você é um estrangeiro aqui. Você está aqui, mas não pertence a este ambiente. Você está no mundo de dor, mas não pertence a esse mundo de dor. Você está nesse ambiente de dificuldades, de problemas, mas você não pertence a esse ambiente. Deus tem preparado uma mansão eterna nos céus. Deus tem preparado uma morada para nós no céu. Aqui nós vivemos como estranhos. Aqui nós vivemos como estrangeiros. Aqui nós vivemos uma breve e momentânea luta, mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrimas. Aqui os nossos olhos podem ficar inchados de tanto chorar, mas um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui nós sofremos pela escassez. Aqui nós sofremos pelas fraquezas. Aqui nós sofremos por causa das enfermidades. Aqui nós sofremos por causa das lutas do luto. Mas nós aguardamos o momento em que nós receberemos um corpo glorificado.
já não sentiremos mais esta dor e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O sofrimento amargo que nós passamos hoje um dia findará. Oh, aleluia. Um dia nós beberemos da água da fonte da vida. Um dia nós entraremos para as mansões celestiais e jamais enfrentaremos o luto, o sofrimento, que é um cálice amargo, passará, se findará, e nós estaremos para sempre na casa de Deus, diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor, e lá já não haverá mais dor. O nosso problema é que nós perdemos essa visão do céu. O nosso problema é que nós montamos a nossa vida aqui e achamos que tudo se limita a esta vida. E a gente quer abandonar Deus por causa desta vida que é curta demais. Esta vida é um grão de areia, a eternidade é a areia inteira do mar. E muito mais que isso. Esta vida é muito curta para a gente nos limitarmos a esta vida. Deus se convida nesta noite a olhar para esta vida à luz da eternidade. Esta vida pode te trazer dor, esta vida pode te trazer amargura, mas Deus tem preparado uma nova vida para você, onde essas coisas já não haverá mais, porque as primeiras coisas já são passadas e eis que tudo se fará novo. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Por isso que o cristão não pode viver olhando com esses olhos, porque o que esses olhos veem são temporais e passageiros, mas o que esses olhos não veem são eternos e dura para sempre. O que nossos olhos veem vão passar, mas aquilo que os nossos olhos não contemplam, que não desceu ao coração do homem e que jamais veio à sua imaginação, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela sua família, pela sua casa. Você que está enfrentando o sofrimento, enfrentando a dor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos nesse momento. Coloca as tuas causas diante do Senhor. Em especial, coloca a tua vida hoje no altar de Deus. Declara para Deus o quanto você precisa dele, o quanto você necessita do seu socorro, do seu auxílio. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está permitindo que uns entrem na prova para que possa aprender aquilo que Ele tem a ensinar. Há outros que já aprenderam e Deus está tirando nesta noite, dizendo: filho, vem para uma nova dimensão da tua história, da tua vida. Deus está traçando uma nova trajetória para você. O tempo de cantar para alguns estão chegando nesta noite. Se prepare, porque Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios. Oh, aleluia. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele nesta noite. Você pode adorar aquele que não te abandona, você pode adorar aquele que te vigia
te guarda, que não tosqueneja, mas que está guardando a tua vida de toda seta do inimigo, de toda obra contrária, que não pode te atingir, não pode te tocar, porque a mão do Senhor estendida está sobre a tua vida, e quem pois a fará voltar atrás. Se Deus está te abençoando nesta noite, quem pode dizer não? É Deus quem te sustenta. Aleluia, eu já vejo o socorro de Deus aqui nesta noite. Eu já vejo o socorro de Deus aqui nesta noite para a tua casa, para a tua família. Satanás tem sede de bagunçar a tua família. Satanás tem sede de destruir a tua casa. Mas Deus está te convocando a colocar tudo no altar de Deus, porque teus filhos pertencem ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, teu esposo, tua esposa pertence ao Senhor. Alabarada caio, alabarada choraio, alabarada. Profetize nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize para a sua vida nessa noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alabarada caio, alabarada. Sinta o socorro de Deus nesta noite. Sinta o socorro de Deus nesta noite. Sinta o socorro de Deus na tua casa, na tua vida. Deus está avivando o teu homem interior nesta noite. Seja tocado pela glória do Senhor. Alaio, calabarada, yolada. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Alabarahaiolada, choralahabaradacai. Deus está devolvendo o desejo de orar. Deus está devolvendo o desejo de ler a sua palavra. Deus está devolvendo o desejo de ser uma bênção na sua obra. Deus vai te usar poderosamente, porque nesta noite o Espírito do Senhor te coloca de pé e diz: eu quero falar contigo. Satanás tem torcido para que, como diferente de Jó, você não adore, você não busque, mas você pare. Mas nesta noite Deus está te renovando e te dando forças para enfrentar as circunstâncias da vida, olhando somente para Ele, somente para Ele, somente para Ele. Pai querido, Pai eterno, neste momento eu te apresento os teus filhos aqui nesta noite. Eu te apresento a tua igreja. Eu te apresento, Senhor, cada membro em particular nesta noite. Te apresento, ó Deus, cada um deles. O Senhor sabe a história de cada um. O Senhor conhece as lutas de cada um.
coisas que eu não sei, Senhor, que nossos irmãos não sabem, e ainda se nós soubéssemos não entenderíamos, mas eu sei que o Senhor compreende, eu sei que o Senhor entende. E eu sei que nesta noite o Senhor está trabalhando em nosso meio. Oh, aleluia. Sim, Deus, obrigado por cada vida que aqui chegou nesta noite. Despede-nos em paz e debaixo da tua poderosas mãos. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Deus, eu repreendo em teu nome, Jesus, toda enfermidade que está assolando a vida do teu filho e da tua filha. Ó Deus, eu repreendo estas dores, eu repreendo, Senhor, esse mal-estar. Eu repreendo, Deus, esta enfermidade que a tua filha vem enfrentando. Ó Deus, que nesta noite o Senhor traga a cura. Ó Deus, nós te rogamos nesse momento, em teu nome, Senhor, certo da vitória, é que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Cante assim comigo. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda